Olá, seja bem-vindo ao meu canal, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Fernanda Lima e sou professora de conhecimentos pedagógicos para concursos públicos. Trouxe aqui hoje um assunto que cai em algumas provas de concursos muito específicas voltadas à educação, mas de uma forma geral, quando esse assunto cai, muita gente erra as questões. Porque legislação não é fácil, legislação não é um assunto que a gente consegue atingir o nosso objetivo assim com uma pequena lida. É um assunto que requer um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de cautela. Então, hoje a gente vai falar sobre a Constituição Federal, os artigos voltados à educação. São artigos que caem bastante em prova, geralmente naquelas provas de técnicos em assuntos educacionais e em provas em que a pedagogia empresarial, né, concurso de pedagogia empresarial e alguns concursos de professor também. Em algumas prefeituras se cobra bastante a Constituição. Quando pede legislação educacional, geralmente vem a legislação, vem a LDB, vem a Constituição e vem o ECA, né? Geralmente nessas provas que cobram a Constituição. Então a gente vai trazer aqui a aula dividida em duas partes. Por quê? Porque é muito, né? Para evitar de vocês ficarem cansados, de vocês ficarem muito desestimulados a terminar o vídeo, eu dividi para ficar mais fácil. E aqui a gente só traz a teoria, também para facilitar, de forma didática, que você fique um pouco mais focada na teoria, para que lá na frente, quando a gente trouxer as questões, você possa exercitar, né, com aquele prazozinho de assimilação do conteúdo. Então, sem mais delongas, eu só vou pedir, caso você ainda não seja inscrita no canal, se inscreva, porque é muito importante. Vocês sabem que o trabalho no YouTube ele precisa, né, dessa movimentação de inscritos, então é muito importante que você se inscreva. Eu já te agradeço assim, de coração, né, por você estar se inscrevendo. E se você já é inscrito, dê um like aí nesse canal, comente com seus amigos, marque seus amigos lá nas redes sociais, porque esse trabalho ajuda a gente a continuar, né, trazendo outros conteúdos. Pessoal, então vamos lá. Vamos começar a nossa aula. Como eu falei, a gente vai falar sobre a Constituição Federal, a parte da educação, a gente está na aula 1. E aí, começando, a gente vai fazer o seguinte, deixa eu dar um pause aqui, porque senão a gente vai passar muito slide, espera aí. Vamos lá. Pronto, agora sim. Pessoal, eu gosto de começar as aulas de legislação sempre trazendo o significado dos símbolos, então tá aí essa tela, dá uma paradinha, dá uma lida depois, para que vocês saibam, né, os símbolos, as simbologias dessa lei, o que significa cada símbolo desse. E aí a gente vai começar com o artigo 205, que começa, né, a parte de educação da Constituição Federal. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Pessoal, seguinte, preciso dar uma informação bastante importante. A gente traz aqui a Constituição Federal e a gente tem a LDB, que é a Lei Máxima da Educação. A LDB, ela vai trazer fundamentos da Constituição, inevitavelmente, né? A nossa Constituição é de 88 e a nossa LDB é de 96. Então, o que a gente entende? Uma lei não sobrepõe a outra. A gente sabe da importância da LDB, inclusive para as provas. Todo artigo da Constituição tem um artigo da LDB correspondente. E é isso que eu trouxe aqui na nossa aula. Eu não vou fazer a leitura do artigo da LDB, até porque a gente já tem 6 aulas da LDB aqui no YouTube, mas eu trouxe para você fazer essa associação quando você estiver estudando dos artigos da LDB com a Constituição. Isso é muito importante que você saiba que existem os artigos da LDB correspondentes à nossa Constituição. Então, pessoal, caso você tenha curiosidade, caso você ainda não tenha estudado a LDB, caso você ainda não esteja, né, nessa aula, corra nos outros vídeos. A gente tem, como eu falei, são 6 vídeos da LDB 2020. E aí você vai conseguir fazer esse paralelo, que eu acho muito importante. Então, o que a gente tem aqui no artigo 205? Vai falar sobre a educação mesmo, que ela é um direito de todos, é um direito e um dever do Estado e da família. E ela vai ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, para o exercício da cidadania e para a qualificação para o trabalho. Isso a gente vai encontrar lá no artigo 2º da LDB também.
Aí, vamos lá, continuando. Já no artigo 206, ela vai trazer os princípios, a Constituição traz os princípios da educação. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento e a arte e o saber. Pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Como vocês podem perceber, eu marquei aí o pluralismo de ideias e, de uma forma menos grifada, eu também coloquei a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Porque esses dois itens, esses dois incisos são os que mais caem lá no artigo, né, sobre a Constituição do artigo 206, são os que mais caem em prova. E o artigo correspondente ao artigo 206 vai ser o artigo 3º da LDB, ia falar o NB, ó, da LDB. Então, o artigo 3º da LDB, ele é o que vai trazer essas informações sobre os princípios do ensino, né? Aí a gente ainda tem a valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei, planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos da rede pública. Ou seja, para ingresso, né, para a carreira, a gente vai ter o acesso apenas por concursos públicos de provas e títulos para a rede pública. Aí você vai me falar assim: uai, professora, mas eu conheço gente que trabalha de contrato temporário, que trabalha em contrato temporário na escola que eu trabalho. Aí eu vou falar para você, não é carreira, é temporário, é diferente. Carreira, para contar para aposentadoria de forma efetiva, para fazer aquela gradação, né, anual, tudo que a carreira proporciona, aí tem que ser exclusivamente por concurso público. Aí a gente ainda vai ter a gestão democrática do ensino público na forma da lei, a garantia de padrão de qualidade, piso salarial profissional nacional para profissionais da educação escolar pública nos termos da lei federal. Aí o parágrafo único ainda vai falar que ela vai dispor, né, a lei vai dispor sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais de educação básica e sobre a fixação do prazo para elaboração ou adequação dos planos de carreiras desse pessoal. Aí, o nosso artigo equivalente a essas informações é o artigo 3º da LDB. Aí, no artigo 207, a gente vai trazer uma informação importante a respeito das universidades, que isso a gente vai encontrar na LDB lá no seu artigo 53. Aqui, antes de eu ler o artigo 207, é importante eu falar que esse artigo, ele cai muito em provas de institutos federais, mas ele cai com incidência muito grande. Já para outros órgãos, outros cargos, cai menos, porque é muito mais voltado, né? É uma coisa muito específica. Então, geralmente, cai mais nos concursos, assim, que a gente observa, né? Nos concursos de institutos federais. Não quer dizer que não vai cair no concurso de prefeitura para professor. Pode cair. Mas a incidência é maior nesse concurso. Vamos lá. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. O que isso significa? Que as universidades, elas têm a autonomia para elas fazerem a sua forma de educação livre, né? De acordo com seus princípios, com seus valores. É muito importante que entenda que essa autonomia, ela requer a observância da legislação vigente. Isso significa que as universidades, elas gozam dessa autonomia, mas elas precisam seguir a LDB. Elas precisam seguir o que a legislação fala sobre quantidade de horas, sobre algumas situações específicas. Mas a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão, elas têm. E aí, é facultado às universidades admitir professores técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. É muito importante esse parágrafo aqui. Por quê? Porque, normalmente, concursos públicos, a gente tem que ser brasileiro nato, né? E aí, quando fala que a gente, nas universidades, é facultado é permitido.
Se na faculdade é permitido admitir professores técnicos estrangeiros, se a lei está autorizando, né, essa admissão, é uma exceção da regra geral, por um motivo muito específico. Em algumas áreas do saber, alguns professores estrangeiros, eles trazem uma bagagem um pouco maior do que os professores brasileiros, por causa do investimento científico de alguns países, que é maior do que no Brasil, infelizmente. Então, nessa situação, preza-se pelo conhecimento, por isso que é facultativo, por isso que é permitido. E aí, a gente ainda vai trazer o disposto nesse artigo, aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica, entenderam? Então, a gente vai ter uma situação bastante peculiar, porque são situações em que, muitas vezes, o professor brasileiro, ele não tem o conhecimento necessário para o exercício, nesse caso, né, na faculdade, dependendo da área de saber. E aí, essa informação, ela vai estar lá no artigo 53 da LDB. E aqui a gente vai ter, ainda no artigo 208, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica, obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos de idade. Pessoal, isso aqui cai bastante. Ela faz referência ao artigo 4º da LDB, que é disparado um dos artigos que mais caem em provas. E aí a gente vai ter essa educação básica, obrigatória e gratuita, que é dos 4 aos 17 anos, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos que não tiveram acesso na idade própria. Aos 4, a gente vai ter lá a educação infantil, que começa, né, com a pré-escola, até os 17, que termina com o ensino médio. E aí, progressiva universalização do ensino médio gratuito, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, educação infantil em creches e pré-escolas, às crianças até 5 anos de idade. A gente vai ter as creches de 0 a 3 e as pré-escolas, elas vão de 4 a 5 anos de idade. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Como eu disse, esse artigo vai estar na LDB, lá no artigo 4º. E aí, a gente ainda vai ter a oferta do ensino regular noturno regular, adequada às condições do educando, atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares do material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. O acesso ao ensino obrigatório é gratuito e é um direito público subjetivo. Esse item também tem na LDB, assim como os demais que eu estou lendo, e eles caem pouco até em prova, eles não são tão recorrentes, não. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Compete ao poder público recensear os educandos do ensino fundamental, fazer chamada e zelar junto aos pais responsáveis pela frequência à escola. Agora, esse aqui cai bastante. Inclusive, esse recensear os educandos no ensino fundamental é trazer as informações lá, de censo mesmo. A gente tem alguns indicadores de políticas públicas para recensear os educandos. E esse artigo ele gosta bastante de cair em prova. Na LDB ele vai estar lá no artigo 4º. E aí a gente ainda vai trazer o artigo 209, que nesse caso a gente está finalizando a primeira parte da nossa aula. O artigo 209, o ensino é livre à iniciativa privada, atendidas às seguintes condições: cumprimento das normas gerais da educação nacional, autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Então vamos lá, importantíssimo esse artigo aqui, ele gosta de cair em prova. O artigo 209, ele vai estar na LDB lá como artigo 7º. O artigo 7 da LDB, ele traz essas informações que o artigo 209 da Constituição trouxe. Então, a iniciativa privada, ela tem o ensino livre, só que, como eu falei lá atrás, ela precisa cumprir as normas gerais da educação e ela precisa ser constantemente avaliada. Primeiro, ela tem que ter autorização do MEC para poder funcionar e ela precisa de uma avaliação de qualidade para ela continuar funcionando. Então, o ensino é livre à iniciativa privada, ou seja, se eu tenho condições para abrir uma faculdade, por exemplo, ou uma escola, né, de nível médio, eu abro.
Só que eu tenho que ter essa ciência de que eu tenho que cumprir as normas gerais da educação nacional, eu tenho que cumprir como as outras escolas, como escola pública, e eu tenho que passar por essa avaliação. Primeiro tem que ser autorizada a abrir, né? E depois eu tenho que passar por essa avaliação. A avaliação vai trazer a permanência da instituição de ensino. Tá joia? Pessoal, essa é a nossa primeira parte da aula. Assim ficou bem suave. Eu acredito que você tenha assimilado todos os artigos da Constituição. Na próxima aula a gente traz o restante dos artigos para você. Eu trouxesse todos os artigos aqui. Acho que vocês iam achar bem cansativo. Fragmentando, nem parece que a gente estudou, né? Um assunto de legislação que é mais chatinho, assim, é um pouco mais denso. Então a gente vai para o vídeo 2 para vocês estudarem a outra parte, que aí a gente finaliza tudo que traz a respeito à educação na Constituição Federal. Assunto importantíssimo, cai bastante em provas. E vocês perceberam que tão importante quanto saber a Constituição é estar afiado na LDB, porque todos os artigos vão estar lá também, né? Então, beijo. Se você ainda não tiver curtido, por favor, curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva no canal, tá? Um beijo, até mais, fique com Deus. Tchau, tchau.